Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de umas movimentações bem interessantes envolvendo a Embraer e o BNDES. A base para a nossa conversa são umas declarações recentes do presidente do BNDES, o Aloísio Mercadante. Parece que a Embraer está avançando em negociações importantes, sabe? Para novas encomendas de aviões. E olha que interessante, a Índia está surgindo aí como um mercado com bastante potencial. Exatamente. E parece que isso tem a ver, pelo menos em parte, com as mudanças no cenário comercial global, né? Isso. A ideia é que talvez certas barreiras comerciais ou tarifas internacionais estejam meio que abrindo espaço para a Embraer em lugares onde ela talvez não tivesse tanta entrada antes. Faz sentido. Uma reconfiguração das rotas comerciais, digamos assim. E ele citou a Índia nominalmente, sabe? Nesse contexto das negociações da Embraer que estão avançadas. Isso é super relevante. Para uma empresa do tamanho da Embraer, essa diversificação de mercados é estratégica. Claro que o mercado norte-americano continua sendo chave, né? A liderança lá é muito forte. Mas essa busca ativa, assim, por novos mercados como a Índia, mostra uma visão de futuro, de crescimento, e não só uma reação, sabe? É proativo. Entendi. E aí entra o BNDES na jogada, né? Sinalizando que está pronto para financiar essas possíveis novas encomendas. Sim. Mas aqui a coisa fica bem interessante. Parece que o apoio do BNDES pode ir além do financiamento tradicional de exportação dessa vez. Tem uma mudança de estratégia no ar, certo? Sim, esse ponto é crucial. O Mercadante falou sobre um retorno do BNDES aos investimentos de equity. Equity. Participação acionária, então. O banco virando sócio. Exato. Comprando uma parte da empresa mesmo. É uma ferramenta que o banco já usou no passado, mas agora com um foco bem específico: descarbonização e inovação. A lógica é interessante. Ao virar sócio, o BNDES não só apoia a empresa, mas ele aposta no crescimento dela. Se a empresa vai bem, o banco ganha junto. Ah, entendi. E esse ganho? E esse ganho gera mais capital para o próprio banco reinvestir lá na frente em outros projetos estratégicos para o país. É um ciclo, né? Legal. E essa estratégia de virar sócio já está acontecendo? Tem exemplo concreto? Tem sim, um exemplo bem claro. Foi o investimento que o BNDES Par fez na Eve Air Mobility. Ah, a Eve, a empresa da Embraer dos carros voadores, né? Mobilidade aérea urbana. Essa mesma. O BNDES Par é o braço de participações do BNDES, né? E eles entraram com investimento direto na Eve. Nossa, o BNDES virando sócio de uma empresa de Eve Anderson Poor. Isso é diferente do que a gente costuma associar ao banco, né? Qual foi o volume desse investimento? Foi um aporte de 74,9 milhões de dólares. Isso deu ao BNDES Par uma participação de 4,4% na Eve. 4,4%. Pode não parecer um percentual enorme, mas o significado é grande, é simbólico e estratégico. Mostra o banco apostando assim diretamente em tecnologia de ponta, num setor que está só começando, super disruptivo, e é uma aposta na capacidade de inovação que vem da própria Embraer, né? Uma empresa brasileira. Entendi. É um voto de confiança pesado, então, no futuro e na tecnologia feita aqui. Então, para a gente amarrar as pontas, de um lado temos a Embraer se adaptando a um mundo complexo, buscando novos clientes, diversificando, a Índia aí como um alvo importante, a dinâmica que está se desenhando, uma grande empresa brasileira navegando o cenário global e o Banco de Desenvolvimento do país mudando a estratégia para apoiar justamente esses setores de ponta, sabe? Áreas com alto potencial de crescimento, como mobilidade avançada, e o foco também em descarbonização, que é fundamental hoje em dia. Parece haver uma sintonia aí. Sim, uma sintonia interessante entre a estratégia da empresa e a visão de desenvolvimento do banco. Isso faz a gente pensar, né, se o BNDES está voltando a investir direto com esse foco em inovação, como na Eve, que outras áreas de tecnologia aqui no Brasil poderiam receber um empurrão parecido. Boa pergunta. Talvez biotecnologia, inteligência artificial, novas energias. Fica aí a reflexão sobre onde mais esse tipo de investimento estratégico poderia acelerar o futuro da nossa economia.
Boeing e China conversando sobre, olha só, talvez 500 aeronaves. 500. É um número, é impressionante, sem dúvida. E quando a gente pensa nos nomes, Boeing, China, Estados Unidos, aí a coisa fica séria mesmo. Fica muito séria. Temos aqui uns materiais, algumas análises sobre essa conversa que está rolando nos bastidores, e a nossa ideia é justamente essa. Tentar entender o que está em jogo de verdade aqui. Sim, porque 500 jatos, claro, chama atenção, mas o contexto é que define a importância disso, né? É geopolítica pura misturada com economia pesada. Exatamente. E parece que o momento dessas conversas não é por acaso, né? O que a gente leu sugere que isso está bem amarrado com um esforço maior, tipo, de ajustar as relações comerciais entre EU e China. Uhum. Tem uma parte que diz que comprar aviões americanos, assim, em lote grande, é visto como uma estratégia para nações que querem otimizar tarifas com os Estados Unidos. Como é que isso funciona, assim, na prática? Então, o que é fascinante aqui é justamente isso. Quer dizer, como é que um avião, que é um bem caríssimo, vira quase uma ferramenta de diplomacia? Pensa no valor envolvido. São potencialmente centenas de bilhões de dólares. Uma encomenda desse tamanho não só gera emprego lá nos Estados Unidos, claro, mas manda um sinal político muito forte. Que tipo de sinal? É quase como um gesto de boa vontade, sabe? Um gesto caríssimo que pode, digamos, lubrificar as negociações em outras frentes. Tarifas de outros produtos, tecnologia... Entendi. Tipo, olha como sou um bom parceiro comercial. Exato. As fontes falam num movimento mais amplo para buscar melhorias nas relações. E essa compra seria, assim, uma peça bem importante nesse jogo. Não é só comprar avião, é comprar talvez um pouco de boa vontade na mesa de negociação. Entendi. Quase um facilitador de diálogo de luxo, né? Faz sentido. Agora, vamos virar um pouco o foco e para a própria Boeing. O que um negócio desse significaria para a empresa? As fontes falam que o mercado chinês é um dos mais promissores para a aviação. Para a Boeing seria um alívio gigantesco. E uma vitória estratégica, né? A China é, de fato, um mercado onde a briga com a Airbus é muito, muito intensa. Imagino. Então, garantir uma encomenda dessa magnitude não é só um impulso financeiro significativo, que já seria ótimo. É também fortalecer a posição deles lá para longo prazo. Considerando os últimos anos, alguns desafios que a Boeing enfrentou, a pressão da concorrência, um acordo assim, solidificaria a presença deles e daria um fôlego enorme para investir para a cadeia de produção toda. Faz todo sentido. Quer dizer, não é só vender hoje, é garantir um pedaço importante do futuro da aviação, que passa muito pela China. Mas e o efeito dominó disso? Se a gente pensar mais amplo, Sim. Quais seriam as consequências para além da Boeing dessa relação EU-China? Tipo, no quadro geral mesmo. Olha, as ondas podem ir longe. Primeiro, para a indústria de aviação no mundo todo. Uma encomenda de 500 aviões mexe com tudo. Fornecedores, planejamento de produção para anos e, claro, a concorrência. A Airbus teria que reagir, né? Com certeza. E segundo, nas próprias relações EU-China. Se o acordo sair, pode ser lido como um sinal de menos tensão, talvez. Um passo para reconstruir alguma ponte. E se não sair? Aí, se fracassar, principalmente se for por motivo político, pode azedar mais ainda o clima, né? As fontes destacam isso. A importância do setor para a economia global e o impacto considerável que qualquer desfecho vai ter. É quase um termômetro dessas relações. Nossa, que complexo. Então tá, recapitulando rapidinho. A gente tá falando de uma negociação gigante, de 500 jatos, mas o ponto-chave é que ela tá ligada diretamente às conversas comerciais EU a China. Isso. A compra seria uma espécie de moeda de troca estratégica. Para Boeing, uma chance de ouro num mercado vital. E o resultado final pode respingar na indústria toda e até na geopolítica. Exatamente. E isso, deixa a gente pensando numa coisa maior, que vai além desse caso específico da Boeing. O que, por exemplo? O que a gente viu nos materiais sugere que esses negócios enormes, bilionários, não são só resultado da política. Eles são ferramentas usadas dentro da política internacional. Interessante. E aí fica a pergunta, né? Até que ponto essa interdependência econômica,
que um acordo desses simboliza tão bem pode realmente controlar ou limitar os conflitos geopolíticos mais sérios entre as superpotências hoje em dia. Fica essa questão aí no ar, sobre esse equilíbrio delicado entre comércio e poder no mundo atual. Olha, aviões são máquinas incríveis, né? A engenharia por trás, a logística toda, e a Airbus, claro, é um nome gigante nisso tudo. Mas hoje o nosso papo não é bem sobre a tecnologia, e sim sobre uma tensão trabalhista que está crescendo lá no Reino Unido, e envolve justamente a Airbus. A gente recebeu uma notícia bem completa, na verdade, sobre uma possível greve, e não é pouca gente não, são milhares de trabalhadores da empresa. Então a ideia aqui é entender essa situação a fundo. Por que essa greve pode acontecer, o que cada lado está dizendo, o sindicato, a empresa, onde e quando seria essa paralisação, e o ponto-chave, né? Que tipo de impacto isso pode ter na produção dos aviões e em toda a cadeia de suprimentos. Certo, vamos tentar entender isso melhor. Porque a escala é grande, são mais de 3.000 pessoas. E em fábricas que fazem uma coisa essencial, as asas dos aviões da Airbus lá no Reino Unido. A ameaça é de parar por 10 dias. Imagina o efeito dominó disso nas entregas de aviões que a gente vê por aí, comerciais e até militares. E é justamente essa conexão que deixa o caso interessante, né? Uma disputa que começa ali, focada em salário, num lugar específico, mas que tem o potencial, sim, de atrapalhar uma máquina industrial global super complexa. Para a gente entender as consequências, precisamos primeiro juntar as peças do que está acontecendo. Perfeito. Então, o centro disso tudo são esses quase 3.000 trabalhadores britânicos da Airbus. Eles são representados pelo Unite, que é um sindicato bem grande por lá, e o foco geográfico são as fábricas no país de Gales, principalmente em Broughton, que é a grande fábrica de asas, e também em Filton, ali perto de Bristol, na Inglaterra, que também tem produção e engenharia importante. Exato. E vale reforçar o quão estratégicas são essas unidades. Broughton, por exemplo, é onde montam as asas de toda a família de aviões comerciais da Airbus. Desde o A320 até o A350, sabe? E Filton faz partes importantes, tipo componentes para as asas do A400M, aquele cargueiro militar. Quer dizer, não é uma fábrica qualquer, é o coração da produção de uma peça fundamental. Se essas fábricas param, a montagem final lá na França ou Alemanha, uma hora para também. E sobre o cronograma, essa possível greve, a notícia fala em 10 dias, começando agora em setembro. As datas parecem bem definidas, dias 2 e 3 de setembro, depois de novo nos dias 10 e 11. E a partir do dia 15 de setembro, a coisa continuaria seguindo os turnos normais deles. É um plano para causar impacto mesmo. Sim, uma ação claramente desenhada para interromper. E a raiz disso tudo, que disparou essa mobilização, é a questão salarial. A Airbus fez uma proposta de reajuste, o sindicato levou para a votação dos membros e o resultado foi uma rejeição enorme. 90% do pessoal votou não para a oferta da empresa. Isso deu a força para o sindicato chamar a greve. Entendi. Então vamos ver essa proposta que foi rejeitada. O que exatamente a Airbus ofereceu? Pelo que está no material, era um pacote, né? Um aumento de 3,3% para este ano e mais 0,3% lá para janeiro de 2026. E tinha também um bônus, um pagamento único de umas 2.644 libras, que parece que até já foi pago em abril. Olhando assim, não parece, talvez, tão ruim, mas claramente não colou. O ponto central do sindicato Unite é que essa oferta, quando você olha o contexto todo, não é suficiente. Eles batem duas teclas principais. A primeira é o resultado financeiro da própria Airbus. A empresa está anunciando lucros enormes, na casa dos bilhões de euros. E a visão do sindicato é: olha, os trabalhadores ajudam a gerar esse sucesso, então merecem uma fatia mais justa disso. E o segundo ponto, que talvez pese mais no dia a dia do trabalhador, é o custo de vida no Reino Unido. A inflação está pegando. O artigo que a gente está usando menciona uma inflação de 3,8% em julho, a maior em 18 meses. Então, um reajuste de 3,3% para este ano, como a Airbus propôs, fica abaixo disso.
Na prática, o salário perde valor, entende? Tem até uma fala da líder do Unite, a Sharon Graham, que resume bem isso. Ela disse algo como: a Airbus está faturando bilhões e nossos membros merecem um acordo justo. Eles querem justiça, não um favor. É uma fala forte, né? Liga direto o lucro da empresa com a necessidade dos trabalhadores, ainda mais com essa inflação alta. Exatamente. A narrativa do sindicato é essa. A empresa tem como pagar mais, os trabalhadores precisam de mais para lidar com a inflação, então a oferta atual não serve. Eles olham para os lucros não só como sinal de saúde da empresa, mas como dinheiro que deveria ser mais bem dividido com quem produz. É aquela tensão clássica, né? Capital versus trabalho. Só que agora bem acentuada pelo cenário econômico. Mas é claro, a Airbus também tem o lado dela, né? Não chegaram nessa oferta do nada. O que eles dizem para defender a proposta? Um ponto que eles fazem questão de destacar, segundo o material, são os aumentos que já deram nos últimos anos. A Airbus diz que, somando os acordos dos últimos 3 anos, os salários lá no Reino Unido já subiram mais de 20% no acumulado. Esse número é chave na argumentação da empresa. Eles usam esse histórico para dar contexto para a oferta atual. A lógica é tipo, olha, a gente já fez um esforço grande para melhorar o salário recentemente. Então, essa proposta de agora, vista nesse conjunto, é razoável. Com base nesses mais de 20% acumulados, a Airbus diz que a oferta de 3,3%, mais o bônus e aquele adicional futuro é competitiva e justa. Justa para o mercado e para o histórico recente deles. Então fica essa disputa de narrativas. O sindicato olha para o agora. Lucros de agora, inflação de agora. A empresa olha para o passado recente, para justificar o presente, e o risco de impacto dessa greve. A Airbus parece tentar passar uma imagem de calma, né? Dizendo que, por enquanto, não estão preocupados com as metas de entrega para o fim do ano. Isso soa um pouco otimista demais, talvez? Pode ser uma estratégia de comunicação, né? Para não assustar o mercado, os clientes. Ou talvez eles tenham algum plano B que a gente não sabe. Mas a posição deles se baseia nesses aumentos passados que, se você olhar só para eles, são aumentos bons. A questão que o sindicato levanta é: esses aumentos passados compensam a inflação de agora e os lucros recordes de agora? Analistas de fora e o próprio sindicato alertam para o risco. Uma parada de 10 dias na produção de uma peça crítica como as asas dificilmente não teria consequência. Mesmo que eles tenham algum estoque, não dura para sempre. Se a greve acontecer mesmo e durar o tempo planejado ou até mais, essa frase de "não estamos preocupados" pode precisar ser reavaliada rapidinho. Vamos então detalhar um pouco mais esse possível impacto. Quais são exatamente os aviões que dependem dessas asas feitas no Reino Unido? A lista é importante. Sim, a fonte detalha bem isso. Toda a família A320neo, aqueles de corredor único, que são os mais vendidos da Airbus e super usados no mundo todo para voos mais curtos e médios. Também entram os grandões, os de 2 corredores, o A330neo e o A350, que fazem os voos longos. E não pode esquecer do cargueiro militar A400M Atlas, que é fundamental para várias forças aéreas na Europa. Todos eles precisam das asas que saem de Broughton e Filton. Nossa, isso dá uma ideia da importância dessas fábricas. Então, na prática, o que acontece se a produção de asas parar? Você falou da linha de montagem final, como isso funciona? Pensa numa dança muito sincronizada. A produção de um avião hoje é uma cadeia logística global, super complexa, muito no esquema just in time. As asas, feitas no Reino Unido, são levadas muitas vezes de navio ou naquele avião Beluga, o cargueiro gigante da Airbus, para montar o avião lá em Toulouse, na França, ou Hamburgo, na Alemanha. Se essas asas não chegam na hora certa, a linha de montagem trava. O avião fica ali, parado, esperando. Cria um gargalo na hora. E as consequências disso vão além do atraso na fábrica. Ah, sim, os efeitos se espalham. O primeiro, claro, é atrasar a entrega do avião pronto para a companhia aérea ou para o cliente militar.
Uma empresa que estava contando com o A321neo novo para alta temporada, por exemplo, pode ter os planos atrapalhados. Isso afeta o financeiro e a operação deles. E aí pressiona toda a cadeia de fornecedores da Airbus, que são milhares de empresas menores. Se a montagem final desacelera, os pedidos de outras peças também podem diminuir. E como você disse, cria um problema para a indústria local no Reino Unido. Afeta a economia ali e a imagem do país como um polo aeroespacial. O sindicato, claro, usa esses possíveis impactos como mais um argumento para pressionar a empresa. Faz todo sentido. É tudo muito conectado mesmo. E essa greve na Airbus, pelo visto, não é um caso isolado lá no Reino Unido, né? Você mencionou o contexto geral. Exatamente. E esse é um ponto importante. Essa mobilização na Airbus não acontece do nada. Ela faz parte de um cenário maior de agitação trabalhista no Reino Unido nos últimos anos. Vários setores importantes, transporte, como trens, aeroportos, saúde, com enfermeiros, médicos, educação, correios, todos têm passado por greves ou ameaças de greve. E o que está por trás de muitas dessas disputas é a mesma coisa: a combinação de inflação alta, que come o salário real, e, em alguns casos, anos de salários meio congelados, seja no setor público ou privado. Os trabalhadores da Airbus, quando rejeitam a oferta e ameaçam parar, estão meio que ecoando um sentimento de insatisfação, uma busca por condições melhores que a gente já viu em outras categorias importantes por lá. É um sintoma das pressões econômicas e sociais que o Reino Unido está vivendo. Entendi. É como se a situação da Airbus fosse um capítulo de uma história maior que está rolando na economia britânica. Bom, acho que a gente cobriu bastante coisa. Vamos tentar resumir os pontos principais para ficar claro? O cenário é essa disputa salarial entre o sindicato Unity, falando por mais de 3 mil trabalhadores, e a gigante Airbus, naquelas fábricas chave de asas no Reino Unido. A recusa da proposta salarial levou à ameaça de uma greve de 10 dias, marcada para começar em setembro. E isso ameaça direto a produção de asas para aviões super importantes como o A320, A330, A350 e o militar A400M. Isso. E as posições são bem claras e opostas. De um lado, o sindicato diz que a oferta da Airbus, os 3,3% esse ano, bônus, etc., não é suficiente por causa dos lucros bilionários da empresa e da inflação alta, aqueles 3,8% em julho, o que significaria perder poder de compra. Do outro lado, a Airbus defende a proposta como competitiva e justa, lembrando que já deu mais de 20% de aumento acumulado nos últimos 3 anos. E a grande dúvida é o impacto real dessa paralisação, se ela acontecer mesmo. A Airbus publicamente tenta diminuir a preocupação com as metas de entrega do ano, mas parar a produção de uma peça tão vital como as asas por 10 dias tem um potencial claro de atrasar as entregas para as companhias aéreas e clientes militares, e de complicar toda aquela cadeia de suprimentos da aviação. No fundo, é um conflito clássico que a gente está vendo. A demanda dos trabalhadores por um salário que eles acham justo, considerando o lucro da empresa e o custo de vida, contra a visão da empresa, que se apoia nos aumentos passados e na competitividade da oferta atual. O quão forte vai ser o impacto dessa greve na prática ainda está em aberto. Vai depender de quanto tempo dura, de quanta gente vai aderir e do que a Airbus talvez consiga fazer para diminuir o problema. E para quem acompanha a gente, quem se interessa por entender esses sistemas complexos, como as coisas se conectam, esse caso é um exemplo muito bom. Ele mostra bem como uma questão local, uma disputa trabalhista focada em fazer asas no Reino Unido, pode criar ondas que se espalham pelo mundo todo. Pode afetar companhias aéreas em outros continentes, contratos de defesa, a dinâmica de uma indústria inteira. Mostra como o mundo industrial moderno é interligado. Fica, então, essa reflexão sobre essa dinâmica, né? Como a interrupção num ponto que parece específico de uma cadeia, a fabricação de asas, pode de verdade criar um efeito dominó. Um efeito que reverbera por toda uma rede de produção global, ainda mais num setor tão tecnológico e estratégico como a aeroespacial. E, além da Airbus em si, o que essa situação específica nos diz sobre as tensões econômicas que estão ali por baixo da superfície e sobre como andam as relações entre empresa e trabalhadores no Reino Unido hoje. É algo para a gente continuar de olho.